No coração do continente africano, onde a savana se estende como um oceano infinito de capim dourado, surge uma sombra imponente, um animal que não precisa rugir para impor respeito e cujo poder é medido em rebanhos que avançam como tempestades vivas. Sua presença domina a paisagem e, embora não alcance a velocidade da chita nem possua a natureza imponente do leão, sua força, sua resistência e, principalmente, a coesão de sua matilha fazem dele um gigante indomável. Por onde passam, eles deixam uma marca que transforma a terra, arrancando ervas daninhas, levantando poeira e marcando o chão com sinais profundos que delineiam o caminho de uma jornada eterna, um lembrete de que o búfalo é um nômade forçado. As chuvas marcam seu destino e traçam rotas invisíveis que o rebanho segue com precisão ancestral, avançando como um único organismo que enfrenta calor escaldante, rios traiçoeiros e territórios infestados de predadores. Porque na África cada passo é uma aposta. E a fome espreita nas sombras enquanto os reis da savana esperam pela oportunidade de romper o muro e tirar uma vida. Garras cravam-se na pele, presas rasgam músculos latejantes e a poeira fica vermelha enquanto os leões atacam as costas dos gigantes, mordendo e rasgando a carne enquanto o resto da matilha tenta escapar. Naquele instante, a savana se lembra de sua verdade mais dura. Na natureza, a força dita o destino. A morte é tão natural quanto a sobrevivência e cada momento é marcado por decisões que não toleram atrasos ou misericórdia. No entanto, os perigos não se limitam ao ambiente externo, porque mesmo dentro do rebanho de búfalos, outras batalhas são travadas entre hierarquias, alianças, esforços das fêmeas para proteger seus filhotes e o custo dos mais velhos deixados para trás. Mas a vida também cria laços inesperados. Pactos surpreendentes emergem, como o que os une a pássaros que limpam suas feridas e zebras que compartilham seus caminhos, revelando que a sobrevivência na natureza raramente é um esforço solitário. Esses laços mostram que a matilha funciona como um titã coletivo, onde poder e vulnerabilidade, inimigos e aliados estão interligados em uma história marcada pela tensão constante entre a vida e a morte. E no meio dessa marcha sem fim, um evento inesperado altera o destino de uma mãe e seus filhotes. O que acontece quando uma nova vida irrompe no coração da migração? Para entender isso, é preciso seguir o ritmo do rebanho e ouvir a batida profunda de seus corpos se movendo em uníssono, um pulso que faz a terra tremer sob um oceano de cascos, enquanto a massa escura se move em formação cerrada, levantando uma nuvem de poeira que se funde com o horizonte. São milhares, e cada passo ressoa como uma batida grave de tambor, marcando o pulsar da savana. O sol implacável bate em suas costas calejadas e o ar vibra com um calor escaldante que pode ultrapassar 40 graus, fazendo o chão queimar sob seus pés e cada respiração parecer pesada como chumbo. É assim que se desenrola a migração dos gigantes, uma jornada antiga que se repete ano após ano em busca de água e novos pastos, e na qual a quietude não tem lugar porque o movimento é a única garantia de sobrevivência nestas planícies africanas. No meio desse fluxo interminável, uma búfala avança ao lado de seu filhote, um jovem vigoroso que já conhece o ritmo do rebanho e responde instintivamente ao perigo que espreita em cada sombra. A mãe carrega um peso que define seu ritmo e suas decisões. Ela para por alguns segundos enquanto o resto do grupo continua, indiferente, engolido pela poeira levantada por milhares de cascos. E então, em meio ao rugido da migração, a vida irrompe com força entre os gigantes. Um bebê cai no chão, molhado e trêmulo, um mero vislumbre de fragilidade em uma paisagem dominada pela força. Não há espaço para pausa, e a natureza preparou este pequeno para quase 11 meses de gestação. Nascido com músculos firmes e articulações prontas, ele é capaz de ficar de pé e andar assim que toca o chão, movido por instintos que imediatamente o acendem e o conectam ao ritmo implacável da matilha. A urgência o leva a se levantar,
Ele firma as patas dianteiras, mas cede e afunda novamente no chão. Tenta se levantar novamente, cambaleante, enquanto a mãe se aproxima e o cutuca delicadamente com o focinho, orientando seu pequeno corpo. Ele repete o esforço repetidas vezes, cada tentativa mais determinada que a anterior. Finalmente, apoiado pelo incentivo e pela orientação da mãe, ele consegue se levantar e dar seus primeiros passos desajeitados, passos que parecem ensinados pela própria savana, à medida que ele se junta ao ritmo da manada. A mãe o lambe persistentemente, não apenas para limpar seu corpo, mas também para eliminar qualquer vestígio que possa denunciar sua presença aos predadores que espreitam em cada sombra da savana. O irmão mais novo fica por perto, observando atentamente enquanto a nova vida entra na dinâmica familiar, aprendendo a acompanhar o ritmo do grupo em constante movimento. A mãe e seus filhotes se juntam ao fluxo do rebanho para não ficarem para trás, e cada passo ressoa com força coletiva, um lembrete de que não há trégua durante a migração, porque cada momento exige atenção e determinação. As horas passam sem pausa enquanto o rebanho avança, revelando a cada passo a lógica silenciosa que o sustenta. Os machos adultos permanecem nos flancos firmes e vigilantes, enquanto as fêmeas cercam os filhotes com movimentos precisos que os mantêm em segurança no centro do grupo. Os jovens empurram e tropeçam em brincadeiras desajeitadas que involuntariamente os preparam para o ritmo exigente da marcha. Os mais velhos acompanham o ritmo com seu passo firme, e rugidos profundos saem de seus peitos, ecoando pela savana, mantendo o rebanho unido. Em meio a essa rede de força e cuidado, a nova vida não caminha sozinha, mas é sustentada pela proteção de seu próprio povo e pelo impulso coletivo que guia os gigantes em sua jornada eterna. Mas a calmaria na migração nunca dura. Logo, a massa de corpos adentra um território marcado pela violência. Eles ainda não perceberam, mas entraram na terra dos grandes felinos da África, onde cada sombra pode esconder um predador e cada silêncio pode anunciar a morte. Sinais de perigo se espalham por toda parte. Ossos desbotados pelo sol se espalham pela terra como avisos silenciosos. Mais adiante, as carcaças frescas de zebras e gnus são devoradas por enxames de moscas e, acima delas, abutres rasgam a carne com seus bicos pesados. Ao redor deles, alguns chacais rondam cautelosamente, mas recuam quando sentem a aproximação do búfalo. O próprio ar parece impregnado de um cheiro metálico que carrega o rastro indelével de sangue, e todo o lugar se torna um corredor proibido, um cemitério a céu aberto na savana. Ainda assim, não há alternativa. Os búfalos precisam atravessar esse terreno porque precisam se alimentar e aproveitar todas as pastagens disponíveis para manter a força do rebanho. Eles não podem esperar até chegar ao rio ou aos pastos verdes, e percorrer esse trecho significaria privar-se de comida e correr o risco de exaustão sob o sol implacável. Cada passo os aproxima de recursos essenciais e, ao mesmo tempo, os expõe ao perigo, lembrando-os de que a sobrevivência exige seguir em frente, mesmo quando uma ameaça surge no horizonte. A necessidade de continuar se alimentando e se protegendo ao mesmo tempo transforma cada movimento em um esforço coletivo, e assim o rebanho avança como uma força imparável. Mais de 2.000 indivíduos marcham em uma frente compacta, avançando com determinação como uma onda escura se espalhando pela savana. À primeira vista, pode parecer uma vantagem, um muro intransponível, mas os leões sabem a verdade. Para eles, a multidão não é um obstáculo, mas uma oportunidade. Décadas de caça lhes ensinaram que o rebanho sempre se desfaz em seu ponto mais fraco. Na grama alta, as fêmeas esperam, movendo-se de maneira coordenada e quase invisível, com cada músculo tenso como um arco, prestes a ser disparado. Não há barulho entre eles, apenas olhares e respiração suspensa, enquanto atrás, à distância, o macho alfa observa sem se lançar na luta ou desperdiçar suas forças no primeiro ataque. Ele observa e mede, deixando seus subordinados cansarem sua presa antes de intervir. Ele é apenas a sombra que guarda o banquete. De repente, a calma tensa que se acumulava na grama alta se rompe. Um rugido irrompe no ar como um relâmpago, e do matagal os leões irrompem com velocidade mortal.
A savana inteira explode em caos enquanto os búfalos mugem alto, levantando seus cascos do chão e deixando um rastro de nuvens de poeira que cegam e confundem. A disciplina do rebanho se desfaz lentamente, as mães perdem o contato com seus filhotes e grupos inteiros se dispersam, correndo em direções opostas, movidos pelo instinto e pela vontade de sobreviver. Em meio ao turbilhão, a fêmea fica isolada junto com seus 2 filhotes. Os leões alcançaram seu objetivo, separando os mais vulneráveis. 3 fêmeas atacam o grupo, com seus olhos dourados fixos no jovem búfalo, avaliando cada movimento. A fêmea responde com fúria reprimida. Seu corpo gigantesco intervém, com os chifres abaixados e os músculos tensos como aço. Ela avança, bufando como um trovão que preenche o ar. A primeira leoa se esquiva agilmente, a segunda circula o flanco do búfalo, sondando seu flanco exposto enquanto a poeira sobe a cada passo e golpe. Um momento de tensão paira no ar. A fêmea bloqueia cada ataque com os olhos brilhando de determinação. A terceira leoa se aproxima, calculista, e a nuvem de poeira se mistura ao cheiro de suor e sangue. Cada respiração, cada rugido, cada toque de trombeta parece amplificado. O chão treme sob o choque de forças enormes e o tempo parece passar mais devagar enquanto a luta pela sobrevivência atinge o clímax. O filhote recém-nascido está paralisado pelo pânico, inerte, incapaz de se mover. Seu irmão mais velho dá alguns passos à frente, perplexo, perto demais da linha inimiga. E então, o inesperado acontece. A mãe, num ato desesperado, empurra o recém-nascido para o chão. O gesto não é acidental. É uma decisão brutal e instintiva, selada num instante. Com um berro, ela se vira e foge com o filhote mais forte. A estratégia é clara: sacrificar o mais fraco para salvar aquele que ainda tem chance de resistir. Os leões atacam a pequena vítima, cravando suas garras na pele macia enquanto suas presas rasgam a carne fresca. Rugidos selvagens se misturam a gritos abafados e as nuvens de poeira se tornam vermelhas. O banquete começou e nada parece capaz de pará-lo. Predadores se contorcem, sobrepondo-se uns aos outros, rasgando e devorando, cada mordida um triunfo da estratégia ancestral do caçador. Na savana não há crueldade, apenas a lógica implacável da sobrevivência. Uma vida é perdida para que outra possa continuar. Um animal jovem se torna sangue, carne, energia que prolonga a vida dos caçadores e seus filhotes. E do lado da barragem, um sacrifício garante a continuidade da linha, mesmo que isso signifique abrir mão do que é mais precioso. A búfala não olha para trás. Seus músculos tremem, sua respiração é ofegante, mas seus passos não diminuem. Ao lado dela, o filhote corre, ainda confuso, mas vivo. Juntos, eles conseguem se juntar ao rebanho que lentamente retoma sua jornada. Hoje, eles sobreviveram, mas a migração está apenas começando. Quilômetros intermináveis os aguardam e cada dia traz novas provações, novas ameaças, novas decisões impossíveis. O rebanho continua avançando, mas a lembrança do que aconteceu não se apaga. Cada sombra na grama, cada som distante, lembra aos sobreviventes que a ameaça ainda está à espreita. Sobreviver um dia não garante o próximo. E é justamente nesse perigo constante que surge a verdadeira força do búfalo africano. Ela não está no tamanho dos seus chifres ou na potência dos seus músculos, mas na união do grupo, na sincronicidade silenciosa que lhes permite enfrentar qualquer desafio juntos. Os rebanhos de búfalos africanos podem chegar a centenas, até milhares, e entre eles, cada indivíduo não existe por si só, porque a identidade é coletiva, e a sobrevivência depende de permanecermos juntos, avançando como um único organismo que sente e responde ao batimento cardíaco da savana. A tragédia de um indivíduo perdido, assim como a dos descendentes deixados para trás, é dolorosa e brutal, mas não define o comportamento de toda a espécie. O instinto de matilha vai além do sacrifício, porque quando o perigo ameaça, os machos e as fêmeas mais fortes avançam para as bordas do grupo e formam uma parede viva, voltada para fora, com os chifres prontos, os músculos tensos e os olhos fixos na ameaça. E dentro desse círculo, os doentes, os idosos e os jovens são abrigados. Seus corpos gigantescos se entrelaçam em uma unidade perfeita. Cada movimento coordenado,
Cada gesto uma resposta ao perigo que se aproxima, criando uma parede que parece quase impenetrável. Naquele instante, um círculo de gigantes se mantém firme, pronto para resistir ferozmente, e diante dessa força coletiva, até os leões vacilam. Não é incomum que até 40% das tentativas de caça fracassem quando os búfalos permanecem unidos. Essa muralha viva é sustentada não apenas pela quantidade de búfalos, mas também pelas armas que cada búfalo carrega. Seus chifres enormes e curvos são sua característica mais marcante, feitos de queratina, mas endurecidos a ponto de se tornarem letais. Nos machos adultos podem ultrapassar 1 metro de comprimento e se unem na base para formar uma verdadeira armadura, capaz de resistir a investidas e colisões. A partir dos 2 anos de idade, as crianças pequenas começam a desenvolver essas estruturas, que eventualmente atingem seu pico entre os 5 e os 7 anos. Nesse momento, os chifres se tornam armas mortais e um único golpe é suficiente para quebrar ossos, rasgar músculos e lançar um predador imprudente para o alto. Para os leões, um único erro não significa apenas perder a caça, mas também arriscar suas vidas contra a força de um búfalo. Mas não se trata apenas de defesa. Em uma manada de búfalos, cada membro contribui com algo além da força bruta. Os idosos, embora enfraquecidos pelo passar do tempo, ainda se lembram dos caminhos para fontes de água escondidas e das pastagens que reaparecem depois das chuvas. Fêmeas adultas circulam entre eles, garantindo que os filhotes não fiquem para trás, guiando seus passos com paciência firme e vigilante. Os machos, com seu tamanho imponente e chifres à mostra, posicionam-se nas bordas do grupo, prontos para enfrentar qualquer ameaça, formando uma linha de frente que protege todos os outros. Cada movimento é coordenado, cada gesto faz parte de um organismo coletivo que bate em uníssono, onde a força individual está subordinada à sobrevivência do todo. Mas, ao contrário de outras espécies, não há um líder único ditando a rota ou definindo o ritmo. A liderança surge espontaneamente, como se o rebanho respirasse e pensasse em uníssono. Cada decisão é tomada instantaneamente. Uma mudança de postura, um bramido sutil, um movimento do corpo de um dos membros mais atentos podem alterar a direção de centenas de animais. O timing é tão preciso que a matilha se ajusta a cada obstáculo no terreno, a cada ameaça que se aproxima, e responde com uma coordenação silenciosa que parece quase mágica. Nessa harmonia, a inteligência coletiva se manifesta invisível, mas tangível, guiando o rebanho efetivamente pela vasta savana, sem que nenhum indivíduo ocupe o centro do palco, mas garantindo a sobrevivência de todos. A matilha, então, não é simplesmente uma coleção de indivíduos, já que perder um ancião significa não apenas deixar para trás uma vida enfraquecida, mas também quebrar a memória coletiva que guia o grupo em momentos de necessidade. E perder um jovem não é apenas sacrificar um elo fraco, é sacrificar a continuidade do sangue que mantém o bando forte. A essência da sua sobrevivência reside nesse equilíbrio. A savana africana é implacável e todos os dias apresentam dilemas de vida ou morte. No entanto, o búfalo demonstrou que a lealdade também pode ser uma arma evolutiva. Enquanto alguns predadores confiam na velocidade ou na discrição, os búfalos confiam em algo mais invisível, mas igualmente poderoso. A certeza de que nenhum membro será deixado para trás enquanto o grupo conseguir resistir. É um contraste impressionante com outras espécies que, nas vastas planícies do planeta, optam por sacrificar os mais fracos para acompanhar o ritmo. Os caribus, em suas longas migrações, deixam para trás aqueles que não conseguem suportar a marcha, pois parar seria a ruína de todo o grupo. Os gnus, ao atravessarem rios infestados de crocodilos, não olham para trás para ver quem ficou para trás. Mas na savana, os búfalos demonstram uma lógica diferente. A força de muitos pode defender até os mais vulneráveis, e essa coesão garantiu sua sobrevivência por milhares de anos contra predadores que, isolados, parecem invencíveis. E à medida que a poeira sobe sob seus passos, outra dimensão desse pacto silencioso se revela. Os búfalos não estão sozinhos em sua jornada. Na superfície da pele, nas costas e ao redor do corpo, outros companheiros aprenderam a marchar ao lado deles, em uma aliança inesperada que transforma a maneira como enfrentam a savana.
Que criaturas ousam montar no titã africano e compartilhar com ele os segredos da sobrevivência? Não são simples insetos que passam e vão embora, nem sombras efêmeras que desaparecem com o vento. São aliados pacientes e constantes, aves que firmaram um pacto milenar com o búfalo. Só então, quando nos concentramos, os pica-bois se revelam, marchando firmemente nas costas dos gigantes, saltando de uma corcova para outra, explorando rachaduras na pele e as bordas das cicatrizes como alguém navegando por um mercado de alimentos sem fim. Na savana africana, essa aliança é tão antiga que parece uma parte inseparável da paisagem. Os pica-bois são duas espécies intimamente relacionadas aos grandes ungulados. Os pica-bois de bico vermelho e os pica-boi de bico amarelo fizeram os búfalos esconderem seu alimento móvel. Lá eles encontram carrapatos presos como pequenas pedras pretas, larvas escondidas em dobras úmidas, pulgas que picam incessantemente e restos de pele morta que irritam e promovem infecções. Mesmo feridas mal cicatrizadas, onde a crosta se rompe e sangra, tornam-se uma fonte de alimento. Os pássaros bicam com precisão, extraem e trituram, e quando o alimento é líquido, bebem incansavelmente. Para o búfalo, a presença dessas aves não é um incômodo, mas um alívio necessário, pois ele reconhece em cada bicada uma tarefa que não conseguiria realizar sozinho. Há áreas do corpo que ele não consegue alcançar com a língua ou as patas. Suas costas e pescoço são terrenos inalcançáveis. A base dos chifres, a parte superior das costas e a junção com os flancos estão fora de sua higiene adequada. Os búfalos tentam se coçar contra árvores e troncos, mas esses recursos são incertos e a viagem não permite longas pausas. Os carrapatos se agarram firmemente e proliferam no calor da pelagem. Onde há aves presentes, a carga parasitária é reduzida, a irritação diminui e a probabilidade de infecção é atenuada. É um alívio tangível que se traduz em menos coceira, menos anemia por perda de sangue e animais com mais energia para correr e se defender. Por que as aves escolheram os búfalos como parceiros? Em um continente onde a comida pode se tornar escassa e a competição acirrada, seguir um rebanho enorme é uma estratégia infalível. Um pica-boi que aprende a acompanhar um rebanho encontra alimento constantemente sem gastar muita energia procurando por ele. Aqueles que adotaram esse estilo de vida tiveram mais descendentes e melhores taxas de sobrevivência. Ao mesmo tempo, os bandos que toleraram essas aves ganharam uma vantagem silenciosa. Menos parasitas significam menos doenças, e menos doenças se traduzem em maior resiliência à seca ou a ataques. Pouco a pouco, o que começou como exploração oportunista tornou-se um relacionamento estável que a seleção natural fortaleceu. Nem tudo é puramente benéfico, pois às vezes as aves se tornam insistentes e causam dor ao abrir crostas para ter acesso ao sangue, um comportamento que alguns estudos interpretam como parasitário. Também há riscos quando muitas aves se concentram em um único ferimento, mas o equilíbrio evolutivo favorece a coexistência. Bandos saudáveis recuperam tecidos, mantêm o vigor e, coletivamente, sua capacidade de defender o rebanho é fortalecida. As aves, por sua vez, têm um suprimento confiável de proteína que alimenta ninhos e filhotes. Além da comida, há um serviço menos óbvio, mas crucial. Os pica-bois atuam como sentinelas. Eles ficam empoleirados no alto, observam, emitem chamados curtos ao ouvir sons estranhos e, com sua atividade incansável, atraem a atenção dos búfalos para lugares que, de outra forma, eles não perceberiam. Um coachar recorrente pode ser o primeiro sinal de alarme para avisá-lo da presença de uma hiena se aproximando das sombras. Não é um sistema de segurança infalível, mas acrescenta segundos valiosos em um mundo onde momentos decidem vidas. A imagem é poderosa e paradoxal. Um animal que pesa quase 1 tonelada depende do bico delicado de um pássaro que pesa pouco mais de 30 gramas. Essa cooperação mínima muda o destino de ambos. Enquanto os búfalos avançam, os pica-bois prosseguem seu trabalho incansável, tecendo saúde em um corpo imenso. No entanto, nem todos os aliados do titã africano são pequenos e emplumados. Ao seu lado, correndo pela grama e pelas sombras, outras silhuetas surgem, marchando com um propósito diferente, embora semelhante ao seu.
As zebras irrompem na paisagem como listras vivas que deslizam ao lado do rebanho, listras que se misturam à massa escura e, ao mesmo tempo, agem como um radar em movimento. Ambas as espécies avançam juntas pelas mesmas provações, rios secando, pastagens desaparecendo e a busca incessante por água e alimento. Com o tempo, essa proximidade deixou de ser uma coincidência e se tornou uma estratégia compartilhada. Mas o que cada um deles realmente ganha com essa aliança improvável? As zebras oferecem o que falta aos búfalos, um instinto vigilante que nunca descansa. Seus grandes olhos oblíquos examinam a savana em todas as direções e seus ouvidos, sempre inquietos e móveis, captam até o mais leve farfalhar do vento contra a grama. Nada escapa à sua atenção fervorosa. Onde quer que uma leoa deslize silenciosamente, o leve movimento de uma cauda ou a curva anormal de uma grama dobrada são suficientes para atrair sua presença. Então as zebras ficam tensas, levantam a cabeça em uníssono e soltam um bufo curto e seco que explode como um tiro de advertência no silêncio. Às vezes, a ameaça nem surge do chão, porque tudo o que é preciso é uma revoada repentina de necrófagos para despertar suspeitas, e então as zebras olham para cima, interpretam o sinal e respondem com uma coordenação que parece surgir de um pulso compartilhado. Esse alerta precoce vale ouro para o búfalo. Um estalo, um gesto, alguns segundos de antecipação podem fazer a diferença entre escapar e ser pego. Os búfalos são animais de tamanho enorme e grande massa corporal. Seu campo de visão frontal é mais limitado em comparação ao das zebras. Sua atenção está focada no ritmo, na comida e no ritmo da manada. É por isso que a percepção externa é essencial para eles. O alarme de uma zebra faz com que os adultos na borda contraiam os músculos, virem a cabeça e fechem a formação. O muro que tantas vezes protegeu o rebanho é formado não apenas pela força, mas pelas informações que chegam antes que o predador faça seu primeiro movimento. Não é um favor altruísta. Zebras não escoltam búfalos por gentileza. Ao caminhar ao lado de grandes rebanhos, as zebras ganham segurança. Leões e hienas avaliam riscos e recompensas. Um ataque a uma matilha mista envolve enfrentar um bloco de corpos grandes com chifres em punho. Dessa forma, a proximidade oferece às zebras um refúgio tático que aumenta suas chances de chegarem vivas ao próximo trecho da rota. A associação tem outra interpretação prática. Ambos os herbívoros se alimentam de gramíneas, mas sua seleção difere o suficiente para reduzir a competição direta. As zebras tendem a cavar em gramíneas longas e grossas, que muitas vezes não são o alvo de outras espécies, enquanto os búfalos preferem superfícies mais curtas e densas. Esse suprimento alimentar complementar facilita a coexistência durante os períodos mais longos de migração. A aliança entre zebras e búfalos é, em essência, uma negociação silenciosa entre necessidade e benefício. Não há contratos ou tréguas permanentes, apenas comportamentos que a seleção natural aprimorou em estratégia. Toda a savana pulsa com relações desse tipo, tramas invisíveis onde a sobrevivência é tecida através da cooperação mais pragmática. Mas nem tudo é harmonia, porque a cooperação entre espécies tão vital na savana nunca é absoluta. O que parece uma aliança inquebrável também abriga fissuras invisíveis, tensões que surgem quando os interesses entram em conflito. No caso dos búfalos e das zebras, a colaboração coexiste com a competição, porque em um ambiente tão hostil como esse, nenhuma relação pode ser sustentada sem conflito. As zebras costumam liderar o caminho durante as migrações. Elas chegam primeiro às pastagens, consumindo grandes extensões de grama fresca pelo caminho. Quando os búfalos chegam com suas milhares de bocas famintas, grande parte da comida já desapareceu. Para uma espécie que depende de enormes quantidades de vegetação diariamente, essa diferença de tempo se torna uma sentença de estresse renovado a cada ano. Carona não significa benefícios iguais. Enquanto as zebras comem primeiro, os búfalos precisam se contentar com o que sobra. O peso do búfalo também impõe seus próprios custos. Cada indivíduo pode pesar mais de 700 quilos e, à medida que avançam em massa, compactam o solo, erodem-no e arrancam as gramíneas jovens.
O que para eles é simplesmente uma rota natural de migração, para as zebras representa um terreno degradado, onde a grama demora mais para crescer e a qualidade da forragem diminui. Assim, o que as zebras tiram dos búfalos em alimento, os búfalos devolvem na transformação da paisagem, uma tensão silenciosa da qual ninguém sai ileso. A água, a fonte suprema da vida na savana, é a fonte dos maiores atritos. Quando os rios estreitam durante a estação seca, os bebedouros se tornam arenas de competição direta. Os búfalos, devido ao seu tamanho e coesão, invadem a água em massa e tomam conta da margem. As zebras, menores e mais vulneráveis, precisam esperar nas margens. A poeira sobe a cada passo dos gigantes, a lama se agita sob seus cascos e somente quando a maré escura recua é que as zebras ousam se aproximar. Nesses momentos, a suposta aliança revela sua verdadeira natureza, uma coexistência marcada tanto pela assistência quanto pela imposição. No entanto, no tecido da savana, essas contradições fazem parte de um equilíbrio maior. Picaboás, zebras e até outras espécies que cruzam o mesmo caminho acabam tecendo com o búfalo uma teia de alianças e atritos que sustentam a vida em movimento. Não há solidão possível neste ambiente, porque a sobrevivência é construída em colaborações invisíveis, ainda que pontuadas por conflitos inevitáveis. A aliança entre zebras e búfalos é, em essência, uma negociação silenciosa entre necessidade e benefício. Não há contratos ou tréguas permanentes, apenas comportamentos que a seleção natural aprimorou em estratégia. Toda a savana pulsa com relacionamentos desse tipo, tramas invisíveis, onde a sobrevivência é tecida por meio da cooperação mais pragmática. Mas quando a noite cai e o manto escuro envolve cada grama e cada sombra, a calma do dia é quebrada. Uma nova ordem aparece e criaturas emergem que espreitam com a precisão que só a escuridão concede. E então surge a pergunta: quem ousa caminhar entre gigantes sem ser visto? Após uma longa jornada sob o sol implacável, os búfalos finalmente encontram uma clareira para parar. Seus passos pesados levantam nuvens de poeira que se dissipam lentamente enquanto seus corpos exaustos buscam alívio. As fêmeas se reúnem em torno de seus filhotes, os machos ficam nas bordas, vigilantes mesmo quando descansam, e o silêncio parece envolver a savana como um cobertor. Mas o silêncio é enganoso. Um leve farfalhar na grama alta, um cheiro flutuando no ar, algo escondido da vista, faz com que os búfalos contraiam os músculos novamente, erguendo a cabeça em alerta. Algo se aproxima, embora ninguém ainda consiga ver claramente. Em meio às sombras e à penumbra, um murmúrio se ergue, um som que se repete e se multiplica, primeiro distante, depois mais próximo. A tensão cresce, cada fibra da matilha vibra em uníssono, preparada para o inesperado. À medida que a noite cai sobre a savana, o riso começa a emergir da escuridão, curto, seco, arrepiante. As hienas emergem como fantasmas, avançando com uma disciplina silenciosa que transforma cada movimento em uma ameaça. Seus olhos refletem a luz das estrelas. Seus corpos deslizam pela grama e cada risada anuncia que a caçada começou. O ar está carregado de perigo enquanto os búfalos fortes e unidos sentem a ameaça se aproximando com passos medidos e sabem exatamente quem estão procurando no coração do rebanho, onde encontram bezerros cambaleantes, animais doentes e velhos guerreiros com corpos cansados. Cada uma delas é um alvo, um prêmio que pode alimentar uma matilha inteira. Não importa se a carne é magra ou os ossos são duros, porque para as hienas, cada presa fraca representa um banquete com menos riscos do que enfrentar um adulto. Mas os búfalos não são ingênuos. À medida que a noite avança, seus instintos ditam como fortalecer suas defesas. Os mais jovens e vulneráveis são colocados no centro do rebanho, protegidos pelos indivíduos mais fortes e robustos que ficam nas bordas, atentos a qualquer sinal de perigo. Às vezes, um macho fica na periferia, olhando para a escuridão, pronto para atacar qualquer um que chegue muito perto. A tática deles é simples, mas eficaz. Manter a defesa até que o amanhecer dissolva a ameaça. No meio dessa tensão, um velho búfalo, marcado por cicatrizes e com um andar desajeitado, é deixado para trás. Sua respiração está pesada, suas pernas tremem. As hienas o detectam instantaneamente. Elas o cercam, o perseguem, lançam mordidas rápidas em seus flancos, recuam e atacam novamente.
O velho luta com tudo o que lhe resta. Ele avança em círculos, balança a cabeça, mas cada segundo o enfraquece. O rebanho segue em frente e por um momento parece fadado a um fim inevitável. A savana prende a respiração, as hienas riem descontroladamente, confiantes na vitória. Mas então um som rompe a escuridão. Um estrondo de cascos, como um trovão vindo da terra. O bando retornou. Dezenas de búfalos avançam, formando uma parede viva que avança sem piedade. As hienas, surpresas, recuam, e o velho permanece protegido no centro, enquanto as mais fortes atacam repetidamente, dispersando os atacantes. A batalha termina tão rápido quanto começou. As hienas desaparecem nas sombras e suas risadas se transformam em gritos de frustração. O velho, exausto, treme, mas ainda respira. Ele não teria sobrevivido sozinho. Mas na savana, até os mais fracos encontram força na coesão da matilha. Essa é a verdadeira arma do búfalo, a união. No entanto, a noite ainda não se dissipou completamente. Entre os arbustos, algumas hienas permanecem à distância, com os olhos brilhando como brasas enquanto avaliam cada movimento da matilha e buscam a oportunidade para um último ataque. Os búfalos, cientes da presença deles, permanecem vigilantes por mais alguns momentos, farejando o ar e ouvindo os ecos de risadas distantes. Mas as horas passam e, pouco a pouco, o riso vai desaparecendo, transformando-se primeiro em murmúrios e, finalmente, em silêncio, como se a própria noite reconhecesse que o bando venceu o jogo. Com os últimos vestígios de ameaça se dissipando, a matilha gradualmente relaxa. Alguns animais deitam-se, outros sacodem os pelos com movimentos lentos e a respiração coletiva se acalma. À medida que o primeiro vislumbre da aurora tinge o horizonte, os búfalos retomam sua marcha. Eles sobreviveram à escuridão, mas agora enfrentam outra necessidade urgente: comida. Após horas de vigília e combate, a matilha precisa recuperar suas forças. A grama fresca da manhã, os brotos que brotam com o orvalho, tornam-se o próximo alvo. Porque na África, a sobrevivência nunca para. Cada noite traz uma batalha e cada amanhecer um novo desafio. E à medida que o sol começa a nascer, os búfalos continuam avançando, guiados pela fome e pela esperança, sem saber quais provações o dia que está apenas começando lhes imporá. Agora, o calor dita as regras. O búfalo deve diminuir o ritmo, procurar comida e repor as forças. Eles não conseguem avançar ininterruptamente até seu destino. Seu tamanho enorme exige pastejo constante, irrigação frequente e períodos de descanso. Eles param em campos de grama que, à primeira vista, parecem oferecer bastante. Brotos jovens e arbustos baixos são arrancados com movimentos lentos de seus focinhos poderosos, e, aos poucos, a paisagem começa a se transformar. Um grupo tão grande pode destruir uma área inteira em apenas algumas horas, deixando para trás um rastro que revela o poder de seu apetite coletivo. Essa dinâmica, embora voraz, é parte essencial do equilíbrio da savana. Onde os búfalos limpam as pastagens, novas gramíneas logo brotarão, renovando o ciclo que alimentará outras. Mas a calma é uma ilusão. Cada pedaço de terra que pisam, cada pedaço de sombra no horizonte, já pertence a alguém. Um clã de cães selvagens pode estar a apenas 1 quilômetro de distância. Um bando de leões, talvez, esteja à espreita no mato próximo. Nada nestas terras é verdadeiramente neutro. Permanecer no mesmo lugar por muito tempo é, para o búfalo, uma sentença de morte certa. Na vasta planície, até os lugares mais pacíficos escondem armadilhas. Após a alimentação, a necessidade de água torna-se avassaladora. O sol é escaldante e o calor resseca imediatamente suas gargantas, mas um rio próximo e tranquilo, livre de pássaros e outros animais, parece a resposta perfeita para esses animais. A superfície da água é calma, sem sinais de perigo, convidando-o a beber. Um pequeno grupo avança cautelosamente, mas um búfalo jovem e menos experiente segue na frente. Ele se aproxima da costa e mergulha as patas na água, sem saber o que pode acontecer. 2 búfalos adultos o observam à distância. Eles não dão um passo sequer. Seus instintos lhes dizem para serem cautelosos. O silêncio excessivo do lugar não inspira confiança. Então acontece, uma onda quebra a calma da superfície e um crocodilo gigantesco emerge brutalmente, abrindo bem as mandíbulas.
O jovem mal tem tempo de reagir quando a água se transforma em espuma e em rugidos abafados. O predador agarra a perna do búfalo e o arrasta com força para as profundezas. O animal luta, chuta, tenta se libertar, mas as mandíbulas do réptil se fecham como armadilhas de aço. Os dois adultos que observavam recuaram lentamente. Perceberam o que suas dúvidas já os alertavam. Aquelas águas calmas pertencem a um monstro que conhece os padrões de migração de cor. Os crocodilos aprenderam que para conseguir uma presa, tudo o que você precisa fazer é esperar. Cedo ou tarde, um jovem desavisado sempre chegará perto demais. Na savana, a intuição salva vidas, mas a ingenuidade, por outro lado, é um bilhete certo para a morte. O resto da manada se afasta do rio com um murmúrio de ansiedade. Os búfalos sabem que não podem ficar ali. A sombra do crocodilo não é a única ameaça. Ao cair da noite, outras forças reivindicarão aquele território. Leões, cães selvagens, hienas. Cada canto da savana agora tem um dono. E nenhum lugar pode oferecer refúgio permanente. A lição é clara. Parar por muito tempo é ceder à morte. Assim o rebanho se compacta novamente, se reorganiza e com passo firme retoma sua marcha. O horizonte começa a se expandir, e com ele a promessa de que o destino está cada vez mais próximo. A jornada ceifou vidas e testou a resistência de todos, mas a força coletiva ainda impulsiona o grupo adiante. O grupo avança junto, mais unido do que nunca. Eles sentem, eles percebem, a jornada está prestes a terminar. Pouco mais de 7 dias se passaram desde que eles deixaram as terras rachadas que o sol castigava impiedosamente. 7 dias de sede, rios traiçoeiros, hienas noturnas e crocodilos pacientes. E ainda assim, eles resistiram. Os primeiros sinais de que algo está mudando surgem em sinais dispersos. Um murmúrio no ar, o voo de aves aquáticas ao longe. Depois, um aroma distinto e fresco trazido pelo vento. E, finalmente, o mais óbvio. No horizonte surge um manto verde, um contraste vibrante com a aridez infinita que deixaram para trás. O destino se revela não como um milagre repentino, mas como uma certeza que invade gradualmente o rebanho. O ritmo acelera. Corpos cansados encontram novas forças na promessa do que os espera. E quando finalmente cruzam a última colina empoeirada, descobrem tudo. Pastagens infinitas que se estendem até onde a vista alcança. Uma terra fértil, atravessada por um rio que serpenteia sob o sol brilhante e generoso. Aqui a vida fervilha. O rebanho se dispersa pela primeira vez em dias. Não precisa mais permanecer compacto para sobreviver. Cada búfalo encontra seu próprio espaço. Alguns enterram seus focinhos na grama macia e a devoram avidamente, enquanto outros se aproximam da água, onde seus corpos são refletidos na superfície trêmula do rio. Os filhotes, finalmente libertos da tensão que os mantinha grudados aos flancos das mães, brincam desajeitadamente em uma brincadeira que restaura a calma na planície. Mas os búfalos não estão sozinhos. Zebras, antílopes e até elefantes se reúnem no mesmo lugar, atraídos pela abundância. Aqui a riqueza não pertence a apenas uma espécie, mas é compartilhada por todas. Predadores, por outro lado, são raros. Grandes felinos evitam essas áreas abertas, onde suas habilidades furtivas se tornam inúteis. As hienas rondam, mas à distância, sem ousar desafiar a solidez de uma matilha descansada e alerta. Aqui a sensação de relativa segurança se instala como um bálsamo após dias de incerteza, e os búfalos sabem como aproveitar o descanso. Seus corpos exaustos precisam recuperar as forças, e este lugar oferece tudo o que precisam: água, grama, espaço e paz. Nessa atmosfera pacífica, a vida se desenrola de muitas maneiras. Os filhotes descobrem a força de seus corpos frágeis enquanto alternam entre o leite materno e os primeiros brotos de grama fresca. Ao lado deles, as fêmeas lambem as marcas deixadas por uma jornada exaustiva, sinais de resistência e não de derrota. Entre eles estão os machos grandes, que não precisam provar nada. Sua aparência imponente é suficiente para manter a hierarquia intacta, mesmo quando a abundância parece amenizar tudo. Alguns permanecem vigilantes. Mesmo neste aparente paraíso, sabem que o reino selvagem nunca oferece dádivas incondicionais. A calma que o cerca é frágil, e no céu essa verdade é anunciada pelos abutres que circulam pacientemente acima do rebanho.
Não há predadores imediatos, mas a morte sempre permanece próxima, esperando o momento de atacar. A migração não foi em vão. Deixaram para trás a escassez, as emboscadas, as noites assediadas por hienas. Eles sobreviveram a rios onde crocodilos se escondiam e a territórios onde cada quilômetro era disputado por outros caçadores. Agora o bando tem o que procurava, a promessa de uma vida renovada. Este lugar representa mais do que comida ou água. É o triunfo da resistência coletiva. Cada passo, cada perda, cada noite de medo os trouxe até aqui. Na vastidão da savana, o rebanho demonstrou que sua força não está apenas em seus chifres, mas na unidade que os mantém em movimento. Mas na natureza, abundância nunca é sinônimo de paz. Nesse mesmo território fértil, outros problemas estão apenas começando. Aqui, onde a grama é mais macia e a água mais clara, os machos competem violentamente pelo direito de acasalar. O choque de corpos ressoa como um trovão pela planície. O destino final, o lugar que o rebanho tanto lutou para alcançar, esconde sua própria armadilha. Os desafios mais difíceis não ficam para trás. Eles estão se formando no próprio paraíso. No seio do grupo, as tensões assumem novas formas. Não se trata mais de resistir ao calor ou evitar emboscadas, mas sim de definir quais machos são aceitos pelas fêmeas no cio. A reprodução do búfalo africano não segue regras equitativas. Alguns indivíduos acasalam com várias fêmeas na mesma estação, enquanto outros passam despercebidos ou aguardam a oportunidade. O poder não é distribuído aleatoriamente, ele é conquistado, defendido e também perdido. As fêmeas, longe de serem receptoras passivas, exercem uma seleção criteriosa. Elas procuram os machos mais impressionantes, não apenas pelo tamanho do corpo, mas também pela força dos chifres e pela solidez do seu chefe. Aquela massa óssea que coroa a testa e revela idade e experiência. Sua seleção orienta cada movimento e cada decisão dentro do rebanho. Quando uma fêmea está receptiva, ela se aproxima do macho, que considera capaz de protegê-la. Ela permanece ao lado dele por mais tempo, reduz a distância física e aceita sua companhia, comunicando sua decisão sem palavras. Reproduzir com o indivíduo certo não é um capricho. Significa aumentar a probabilidade de sua prole sobreviver em um mundo onde cada dia é um teste de resistência. O namoro é sutil, carregado de códigos que só os búfalos entendem. Os machos cheiram persistentemente o traseiro das fêmeas, em busca de sinais químicos que confirmem o momento fértil. As fêmeas respondem movendo-se com uma cadência diferente, diminuindo o passo e permitindo que o escolhido se aproxime. Esse ritual silencioso geralmente é suficiente para consolidar o vínculo, mas quando dois machos concordam com suas intenções, a tensão se torna inevitável e palpável em cada gesto do bando. No campo aberto, sob um sol que começa a se pôr, dois colossos se desafiam. O primeiro, um macho veterano, enorme, com cicatrizes que falam de confrontos passados. O segundo, mais jovem, vigoroso, com a ambição de quem ainda não provou a glória da dominação. Ambos bufam, abaixam a cabeça e arranham o chão com os cascos. A poeira sobe como se anunciasse uma tempestade. A manada forma um círculo e, longe de se assustarem com o conflito crescente, as fêmeas observam com expectativa. O ritual começa cautelosamente. Caminhadas laterais, olhares fixos, movimentos que parecem medir forças sem se tocar. Mas a tensão aumenta e, de repente, o silêncio é quebrado por um estrondo alto. Os chifres se encontram em um choque brutal, a vibração é transmitida pelo chão, os corpos cambaleiam com a violência do impacto. O ar se enche de grunhidos e bufos profundos. Por minutos, os dois rivais empurram, recuam e atacam novamente. A poeira turva a visão, a pele escura brilha com suor e cada respiração é um rugido. Finalmente o jovem desiste. Ele dá alguns passos para trás, inclina a cabeça e aceita a derrota sem mais derramamento de sangue. O vencedor permanece em pé, ofegante, com a cabeça erguida. As fêmeas, como se estivessem esperando, aproximam-se dele, reconhecendo sua vitória como um sinal de sua força. Não havia necessidade de matar uns aos outros, porque na lógica da matilha não há sentido em perder um guerreiro valioso. A violência chega ao seu limite e então cessa. Mas nem todos os machos têm a oportunidade de travar tais batalhas.
Os mais fracos, os muito jovens ou aqueles já enfraquecidos pela idade, encontram poucas oportunidades de competir. Muitos deles se agrupam nos chamados clãs de solteiros, bandos periféricos que vagam ao lado da matilha principal. Lá, eles aguardam, aprendendo, fortalecendo seus corpos e apostando que uma oportunidade surgirá quando um macho dominante cair, ou quando uma fêmea se aventurar para longe do olhar atento do macho vencedor. Outros recorrem a estratégias furtivas. Aproximam-se silenciosamente, tentam acasalar quando não estão olhando e correm o risco de serem expulsos se forem descobertos. Na maioria das vezes, essas táticas não conseguem perturbar o equilíbrio. A hierarquia é clara, embora não imutável. À medida que as estações passam, o macho envelhece, cansa e seu domínio diminui. Então, outro mais jovem toma seu lugar. E assim a roda da vida gira, garantindo que apenas os mais aptos passem seus genes adiante. Paradoxalmente, essa competição acirrada não destrói a coesão do rebanho. A luta tem limites tácitos. O objetivo é impor respeito, não causar baixas que enfraqueçam o grupo, porque no final, a força de cada macho depende da força de toda a matilha. Cooperação e união continuam sendo a chave para a sobrevivência em um território onde os predadores nunca descansam. No entanto, essa tensão entre luta interna e solidariedade coletiva às vezes se rompe. Basta que um indivíduo, derrotado ou marginalizado, se disperse demais para que o equilíbrio seja perturbado. E é nessas fendas que reside o perigo. Porque quando um búfalo está isolado, longe da proteção de seus companheiros, os leões sentem uma oportunidade. O que acontece quando a mesma competição que define a vida dos búfalos empurra um deles direto para as mandíbulas dos predadores? Um jovem macho se desvia do rebanho. Talvez esteja procurando grama mais fresca, ou talvez a curiosidade o leve a explorar um riacho escondido nos arbustos. Seu instinto não detecta perigo. O lugar parece inofensivo, com a grama alta balançando suavemente e um silêncio pesado, onde o canto habitual dos pássaros alertando sobre ameaças não pode ser ouvido. Essa calma, porém, desperta uma sensação de desconfiança quase imperceptível. Nas sombras, um leão observa. Não é um alfa e não tem juba, e seus movimentos revelam a insegurança da juventude. Ele segue o rebanho de longe, medindo cada gesto, avaliando a força do grupo e buscando o momento em que um indivíduo se isola. Paciente e tenso, ele se adapta ao terreno e ao vento, acumulando horas de espera enquanto aprende, observa e calcula. O jovem búfalo abaixa a cabeça para colher brotos tenros. Sua concentração é total, ignorando o olhar que o persegue através da grama. Um pequeno sinal quebra a calma, um leve tremor na grama, um movimento quase estranho que deveria tê-lo alertado, mas é sutil demais. E então, o predador ataca. O salto é brutal. Suas garras agarram as costas da criatura, suas presas buscam seu pescoço. O búfalo muge alto, um som profundo que sacode o ar. Com as patas traseiras tensas, ele treme violentamente, tentando se libertar daquele peso letal. O leão cava mais fundo, confiante de que a força e a técnica lhe trarão a vitória. Mas essa tarefa é mais difícil do que ele imaginava, porque seu alvo não é um antílope ou uma gazela veloz. O búfalo é um gigante, sua pele grossa é resistente, seus músculos são poderosos e seus chifres, mesmo em luta, representam um risco mortal para o felino. O duelo se transforma em uma batalha de resistência. A cada segundo que passa, o rugido do leão se mistura aos mugidos desesperados de sua presa. Esses rugidos não são em vão. A manada, ao longe, está ouvindo. E então acontece o que torna o búfalo uma força diferente de qualquer outro herbívoro. A resposta imediata. Um grupo de adultos, liderado por vários homens, corre em direção ao local do ataque. Eles não hesitam, não vacilam, correm como uma frente unida, levantando uma nuvem de poeira a cada passo. Quando chegam, a cena muda repentinamente. O leão, até então seguro, se vê completamente encurralado. Os ataques logo começam. Um dos búfalos ataca com toda a sua força e o leão é arremessado, girando no ar antes de cair no chão. Outro o ataca com seus chifres, mal arranhando seu lado, mas o suficiente para abrir uma ferida profunda. A cena é violenta e rápida. Um predador temido de repente se torna uma presa.
O leão tenta se recuperar, mas cada vez que se aproxima do búfalo ferido, colide com uma parede de corpos e chifres. Outro ataque quase o derruba e o felino percebe o risco. O rebanho não se dispersa, e cada segundo que passa aumenta a pressão e a possibilidade de que o ataque termine com a morte deles. Por fim, o leão cede terreno. Ele cambaleia para trás, com a respiração ofegante. Um último bramido do búfalo o obriga a fugir. Ele se afasta mancando, coberto de poeira e sangue, com a lição gravada em sua mente. Enfrentar um búfalo sem aliados nunca é uma atitude segura, e enfrentar a manada inteira é praticamente um risco fatal. O macho atacado permanece de pé. Suas costas estão manchadas de sangue, com sulcos profundos na pele onde as garras se cravaram, mas ele está vivo. Seus ferimentos não são fatais. Seus companheiros o cercam, escoltando-o de volta ao grupo. Na lógica brutal da savana, esse resultado é uma vitória. É em momentos como este que os búfalos mostram porque são diferentes de outros herbívoros. As gazelas correm, as zebras fogem. Elas, por outro lado, lutam. Eles nunca abandonam os seus. Enfrentam até o rei dos predadores e frequentemente conseguem. Sua força física é imponente, mas o que realmente os torna temíveis é seu instinto de proteção mútua, aquela coesão que transforma cada ataque em um grande risco para quem ousa. Por esse motivo, os leões raramente insistem em caçar búfalos adultos nessas áreas. Eles preferem emboscar indivíduos isolados ou atacar os filhotes. O poder do rebanho os obriga a calcular, a procurar presas menos perigosas. A lição é clara. Búfalos não são presas fáceis, e qualquer tentativa de caçá-los pode terminar em tragédia para o predador. O dia avança. A calma retorna gradualmente ao rebanho. O macho ferido se junta ao grupo e, com ele, a marcha continua pelas pastagens. Durante semanas e meses, este lugar lhes fornecerá o que precisam para viver: comida, água e tempo para que novas vidas nasçam e outras cresçam. Aqui neste refúgio, os búfalos consolidam sua força. Mas surge a pergunta inevitável: quanto tempo essa calmaria poderá durar? Que destino aguarda os jovens nascidos nessas planícies quando chegar a hora de enfrentar os desafios da savana por conta própria? Já passou algum tempo desde aquele confronto em que a matilha demonstrou sua força contra um predador solitário. Agora, com a ameaça imediata dos leões contida e a abundância ainda presente nessas terras, começa um período de relativa calma. Para o búfalo, esta não é uma vitória definitiva, mas sim um descanso concedido pela natureza, um tempo em que a vida, em todas as suas formas, pode florescer. Nessas planícies, a rotina prevalece dia após dia, mas não é uma rotina vazia ou mecânica. Os búfalos permanecem aqui de 4 a 6 meses, dependendo da duração das chuvas e da generosidade da terra em manter seus pastos verdes e os bebedouros cheios. São meses intensos, não de movimento constante, mas de consolidação, de fortalecimento de laços, de preparação de jovens e de garantia da continuidade da espécie. Além de se alimentar e beber, a vida social do rebanho se desenvolve de muitas maneiras. Os filhotes, nascidos em temporadas anteriores, passam boa parte do dia brincando. À primeira vista, pode parecer um simples entretenimento, mas na verdade é um treinamento vital. Eles correm uns contra os outros, testam sua força em investidas desajeitadas e praticam empurrões e torções, o que será decisivo no futuro quando tiverem que se defender de um leão ou competir por uma fêmea. No meio dessas corridas, alguns testam a autoridade dos mais velhos, avaliando seu lugar na futura hierarquia do rebanho. Outros cuidam uns dos outros, fortalecendo laços enquanto observam e aprendem com aqueles ao seu redor. Cada queda, cada evasão e cada gesto de domínio faz parte de uma escola silenciosa que os prepara para a vida adulta. Enquanto isso, os adultos observam. As fêmeas observam tudo, mas geralmente não interferem. Elas sabem que essas brincadeiras são necessárias. Os machos jovens, que ainda não atingiram a maturidade, participam com entusiasmo, testando sua força em confrontos controlados, mas sem a violência dos confrontos reais. Tudo acontece sob o olhar atento da matilha, que como um todo mantém a coesão. Entre esses animais, o grupo é tudo, e mesmo nos momentos de calma, essa verdade permanece intacta. Em meio a essa rotina, momentos extraordinários acontecem. Uma fêmea se afasta do grupo, buscando um espaço de relativa privacidade.
Ela está prestes a dar à luz. O processo é rápido, quase sempre silencioso, mal interrompido pelo ronco ocasional e pelo instinto protetor que a cerca. Logo, o bebê cai no chão úmido, ainda envolto nos restos do parto. A mãe o lambe com persistência, estimulando sua respiração, limpando sua pele e estabelecendo um vínculo indestrutível. O recém-nascido tenta se levantar. Suas pernas estão frágeis e trêmulas, incapazes ainda de suportar seu peso. Ele tropeça, cai e tenta novamente. Cada tentativa é uma pequena batalha contra a gravidade, contra a falta de jeito inicial de um corpo que precisa se acostumar urgentemente à vida. A mãe permanece ao seu lado, fornecendo calor e proteção, enquanto um macho próximo observa calmamente, pronto para intervir se a situação exigir. Com muito esforço, o bebê consegue se levantar, cambaleante, mas firme. Poucos minutos após o nascimento, ele já está de pé. Na savana, não há tempo para fragilidade prolongada. A sobrevivência exige velocidade, exige estar preparado quase desde o primeiro suspiro. Este momento aparentemente simples encerra toda a grandiosidade da vida selvagem. Não há drama, mas uma continuidade silenciosa, quase ritualística. A vida encontra seu caminho, e o ciclo do rebanho se renova mais uma vez. É um contraste natural com as tragédias que às vezes ocorrem nessas terras. Um lembrete de que as planícies africanas também guardam espaço para a esperança. Os meses passam. Os dias ensolarados começam a ficar mais intensos, as sombras das árvores se tornam refúgios cada vez mais disputados, e as poças d'água, antes abundantes, começam a diminuir lentamente. A grama, que a princípio era espessa e verde, começa a secar, tornando-se áspera, quebradiça e menos nutritiva. Depois de 6 meses, a matilha parece entender instintivamente que o ciclo mudou e que é hora de seguir em frente novamente. Assim, o momento da migração de retorno se impõe mais uma vez. A grama está morrendo sob o sol implacável, a água é escassa e a abundância dá lugar à necessidade. Nada neste domínio selvagem permanece estático, e os búfalos entendem isso melhor do que ninguém. Isto não é um fim, mas uma transição natural, repetida geração após geração. O pensamento é inevitável. Esses animais são feitos para enfrentar adversidades. Não se trata apenas de força física, embora eles a tenham em abundância. É também uma vontade coletiva, uma tenacidade gravada em seu instinto. Ano após ano, sem exceção, eles estão dispostos a viajar centenas de quilômetros para desafiar a fome, a sede e a ameaça constante de predadores. Eles fazem isso porque na sua essência não existe desistência. Está no gene deles caminhar, sempre em frente, sem olhar para trás. E assim, o rebanho se prepara para a viagem de volta. O ciclo continua e, com ele, a história desses gigantes que aprenderam a resistir e perseverar em um dos ambientes mais hostis do planeta. A jornada do búfalo nos levou por cenas que retratam a dureza da vida selvagem africana. Vimos perseguições noturnas, sacrifícios maternos, confrontos com hienas, crocodilos e leões, bem como rituais de acasalamento que definem a continuidade da espécie. No entanto, não é necessário repetir cada capítulo para entender o essencial. O que fica claro depois deste passeio é que o búfalo africano não é um simples herbívoro à mercê de predadores. É uma criatura resiliente, forjada pela dureza do seu ambiente e estabelecida como um dos símbolos de força mais impressionantes de toda a natureza. Ao contrário de outros animais de pastagem, cuja única defesa geralmente é a fuga, o búfalo oferece resistência ativa. Ele não foge apenas. Ele confronta, ataca e, em inúmeras ocasiões, consegue forçar até os caçadores mais temidos a recuar. A coragem de uma criatura que pesa quase 1 tonelada e se alimenta exclusivamente de capim é um paradoxo que tanto confunde quanto fascina. E é justamente esse paradoxo que a torna uma protagonista incontornável da savana africana. O búfalo evoluiu para a sobrevivência em cada fibra do seu corpo. Um macho adulto é imponente, pesando mais de 500 quilos e com mais de 1,7 metro de altura na cernelha. Seus chifres, fundidos na base como um escudo natural, combinam força e defesa, capazes de resistir aos ataques mais ferozes. Sua pele espessa e resistente dispersa mordidas e cortes, enquanto sua musculatura densa lhe permite percorrer quilômetros sem fim sem ceder à fadiga.
Seu sistema digestivo, projetado para explorar gramíneas ásperas e fibrosas, permite que ele se alimente onde outros herbívoros não encontrariam sustento. Tudo em seu corpo visa um único objetivo: resistir e perdurar em um mundo que não perdoa fraquezas. Mas o verdadeiro teste não são apenas os predadores, é o tempo e a geografia. A cada 6 meses, quando a seca atinge certas regiões, os búfalos precisam migrar em busca de água e pastagens. Eles partem em manadas que podem chegar a milhares. No entanto, a jornada é implacável. De cada grupo que parte, apenas uma fração consegue completá-la. Fome, sede, doenças e ataques de predadores fazem com que os números diminuam. O que pode parecer um ciclo rotineiro para o espectador é, na verdade, uma odisseia que somente os mais fortes conseguem superar. E é essa seleção natural, repetida ao longo de gerações, que moldou o búfalo no animal imponente que conhecemos hoje. O segredo do sucesso deles não está apenas na força individual, mas na capacidade de agir como uma unidade. O búfalo é um animal social que entende o valor do grupo. Quando um predador ataca, não é incomum ver toda a manada se unir em defesa, cercando os mais vulneráveis ou investindo contra os intrusos. Essa coesão lhes permite não apenas sobreviver, mas também impor respeito na savana. Os leões, os maiores predadores da África, sabem disso. Eles não atacam um búfalo adulto isolado sem considerar o risco de pagar um preço alto. E essa estratégia defensiva se estende para além da espécie. Os búfalos coexistem com aves como os pica-bois, que os libertam de parasitas, e com outros herbívoros que compartilham rotas migratórias, como zebras e gnus. O búfalo não anda sozinho. Ele anda com aliados, e isso aumenta ainda mais suas chances de sucesso. É paradoxal pensar que um animal que só se alimenta de capim tenha atingido tais dimensões físicas. Enquanto os predadores, com sua dieta rica em carne, se tornam caçadores formidáveis, o búfalo conseguiu o mesmo com a aparente fragilidade das folhas e caules. Mas é aí que reside o mistério e a magia da evolução. A natureza não se limita a um único caminho, mas impulsiona cada espécie a explorar os limites do que é possível. No leão, a força se manifesta na caça, no búfalo, na resistência e na cooperação. 2 lados da mesma moeda, a sobrevivência. O papel do búfalo no ecossistema é insubstituível. Seus movimentos massivos moldam paisagens, regulam o crescimento da grama, alimentam predadores e necrófagos e mantêm um delicado equilíbrio na teia da vida africana. Sem a presença deles, a dinâmica da savana africana seria radicalmente diferente. O búfalo não é um coadjuvante, mas sim um dos pilares que sustentam esse cenário natural. E assim, depois de acompanhar essas feras em sua jornada, o que resta é a imagem de um animal extraordinário, capaz de atravessar tempestades de areia, secas sem fim e emboscadas letais, sem desistir de seguir em frente. Um animal que personifica coragem, força e resiliência como poucas criaturas no mundo. O búfalo não é apenas um habitante da savana. É a própria essência da resistência. Não importa quantas vezes ele tenha que repetir sua jornada, ou quantos perigos o espreitem ao longo do caminho. Enquanto a grama crescer novamente e as chuvas caírem, o búfalo continuará caminhando sem nunca olhar para trás, carregando a cada passo a história de uma espécie que conquistou seu lugar como um dos titãs mais formidáveis da natureza selvagem africana.